E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação de Dragon Ball Kakume, esse que é o capítulo 8. E para quem não viu os capítulos anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! Para o Saiyajin, o orgulho é tudo! E esse capítulo começa logo após a luta ou treinamento entre o Vegeta, o Broly, a Kale, Kiabe e Caulifla. E após esse combate, quem ficou de pé foi somente Vegeta e Broly. E enquanto a Caulifla se levanta, ela fala: "Eu não acredito. O potencial do Broly realmente é muito maior do que da Kale. Ele é um cara muito forte." E o Vegeta também fala: "Realmente, Broly possui um poder extraordinário e pode chegar em um nível que eu jamais imaginei. Ele será uma peça fundamental nessa guerra. E Kale, você também me impressionou ao conseguir controlar o seu poder e a sua transformação. Você será uma perfeita tutora para o Broly. E quanto a você, Caulifla, assim que chegar ao seu auge, treine para manter esse poder e acessá-lo com mais facilidade." E a Caulifla responde: "Você poderia falar comigo também com um pouco de elogio, né? Não vai cair a sua língua." E após lutarem a noite inteira, eles retornam para o campo de treinamento. E ao chegarem lá, se surpreendem com um grupo de Saiyajins que já estavam treinando por ali. E o Kiabe pergunta: "Chegaram cedo, hein?" E o Almirante Ruda responde: "Na verdade não, ninguém quis ir embora. Estamos aqui treinando o dia todo." E o Vegeta fala: "Finalmente estou vendo que começaram a entender." E um Saiyajin ali presente fala: "Muito obrigado, mestre Vegeta. Graças a você, agora eu acredito que eu posso chegar no meu máximo. E eu não sou o único, porque eu trouxe os meus amigos, que também trouxeram os amigos deles. Quando eu contei sobre o treinamento que eu tive com o senhor, todos ficaram empolgados e perceberam o gosto que tem pelo combate e se ofereceram para vir treinar com a gente também." E um senhor Saiyajin se aproxima e fala: "Olá, Vegeta. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Reitor e eu moro a 2.000 quilômetros daqui. E eu fiquei curioso quando eu vi sobre um Saiyajin que vem de outro universo e que treina igual da velha guarda." E outro Saiyajin aparece e também fala: "E quanto a mim, eu sou um ex-soldado que já lutei em inúmeras guerras e tenho que voltar à forma dos meus bons tempos." E o Vegeta fala: "Estou vendo que estão bem empolgados, mas estão cientes do risco? Uma guerra vai acontecer. Estão preparados para matar e para morrer?" E um Saiyajin fala: "Nós não temos escolha. Se não lutarmos, quem lutará por nós?" E o outro fala: "Se for para morrer, morreremos lutando até o fim." E o Vegeta, com um sorriso de empolgação, fala: "Finalmente! Já estava na hora. No fim das contas, ainda podemos vencer essa guerra. Espere mais um pouco, Kakaroto." E enquanto Vegeta treinava os Saiyajins, a Bulma fez amizade com uma Saiyajin do planeta, onde estão conversando sobre vários assuntos. E nessa conversa que as duas têm, é revelado informações bem interessantes. Onde nesse planeta do universo 6 não vive somente Saiyajins, mas sim Saiyajins junto com Tissufurudins. Isso porque no universo 7, os Saiyajins e Tissufurudins também viviam juntos, porém teve uma guerra entre eles. E nessa guerra, os Saiyajins venceram e consequentemente mataram os Tissufurudins e pegaram o planeta só para eles. Mas no universo 6 foi bem diferente, onde não houve essa guerra entre Saiyajins e Tissufurudins, e as duas raças vivem em união no planeta sem problema algum, onde cada um tem a sua função, onde os Saiyajins são uma raça mais forte fisicamente, e por conta disso eles trabalham como soldados, e já os Tissufurudins são mais inteligentes, e trabalham como cientistas, criando armas, máquinas, robôs, automóveis e naves. E um detalhe é que essa Saiyajin, amiga da Bulma, é casada com o Tissufurudin, e os dois têm um filho híbrido entre as duas raças. E por ser um híbrido, ele é um prodígio, onde ele tem a força de um Saiyajin e a inteligência de um Tissufurudin. E a Bulma até comenta com ela que ela também tem filhos híbridos, mas é entre Saiyajin e Terráqueo. Mas o que a Bulma realmente está interessada em conhecer é essa tal tecnologia dos Tissufurudins.
E como o marido dela é um Tiço Furudin, ela fala que pode levar a Bulma até o laboratório. E a Bulma fica muito feliz com isso e as duas vão visitar o laboratório. E na sequência vamos para o Universo 9, Planeta Calamity, onde o Yantia, Kuririn e Tenshinhan se encontram com Lavander, Bergamo e Basil, onde os Guerreiros Z explicam toda a situação para o Trio Perigo, onde essa guerra multiversal vai acontecer em 2 anos e que eles estão ali para treinar com eles e ficarem mais fortes, aprender a lutar em equipe ou, na verdade, em trio. E então Bergamo toma a frente e fala: "Bem, nesse caso, não temos tempo a perder. Me mostrem o que vocês podem fazer, terráqueos." E então o Yantia, Tenshinhan e Kuririn se posicionam e se preparam para lutar contra o Bergamo. E o primeiro a atacar é o Tenshinhan, que vai para cima, porém o Bergamo o acerta com um soco na cara. Mas acaba que esse era um clone, e o Tenshinhan tenta surpreendê-lo pelas costas. Mas o Bergamo percebe e lhe acerta com um chute. E quem vem na sequência é o Kuririn fazendo o Kian-san a queima-roupa. E mesmo com o Kian-san na cara do Bergamo, ele tem velocidade e consegue desviar do ataque. E quando ele iria acertar o Kuririn utiliza o Taioken, e o Yantia já emenda com seu Roga Fufuken. E após o Yantia terminar o ataque, o Tenshinhan vem em alta velocidade emendando um chute na cara do Bergamo. E o Bergamo fica muito puto e lança um poderoso ataque de Ki neles. E o Kuririn fala: "Tenshinhan e Yantia, lembre-se do porquê estamos aqui. Nós viemos para superar os nossos limites. Vamos mostrar ao Goku que todos esses anos que passamos ao seu lado nos fez muito bem e ficamos muito mais fortes. Essa luta é por ele. Vamos!" E assim o Kuririn, Yantia e Tenshinhan lançam o Kamehameha ao mesmo tempo. E assim iniciando uma colisão de energia contra o Bergamo. E o Basil, vendo a luta, comenta: "Eu não imaginava que esses dois fossem tão promissores." E o Lavander complementa: "No torneio do poder, esses dois eram muito fracos. Porém aqui estão muito mais fortes. O que está vendo?" E o Basil fala: "Eles são bem parecidos com a gente. Separados são fracos, mas juntos são muito mais fortes." E o Kuririn, Yantia e Tenshinhan usam todo o seu poder nesse ataque. E após essa grande explosão, os três caem no chão esgotados. E o Bergamo fala: "Eu tenho que tirar o chapéu. Eu quase lutei a sério. Os três realmente são muito bons. Encontrem um local para eles descansarem e se recuperarem." E enquanto isso, no planeta Sidra, se reúnem por lá o Kaioshin, o Hakashin e o Anjo do Universo 9. E de forma escondida, o Hakashin Sidra conversa com o seu Kaioshin, onde ele fala: "Fale baixo, o Modito não pode nos ouvir. Temos 2 anos para bolar o nosso esquema. Nós temos que atacá-los o mais rápido possível, sem ter chance para revidar. É a melhor escolha." E nesse momento o Anjo Modito fala: "O que é que vocês estão cochichando aí?" E o Kaioshin responde: "O quê? Não, nada de importante, senhor Modito, nada." E o Anjo, com um olhar sombrio, fala: "Eu fiz uma pergunta, e pelo bem de vocês, é melhor me dar uma resposta." E o Hakashin Sidra fala: "Nada, estamos apenas jogando conversa fora, não se preocupe." E o Kaioshin fala: "Não é o que está pensando, senhor Modito. Eu posso garantir que nunca, jamais agiríamos pelas suas costas. Vamos sempre consultar o senhor para tomar qualquer decisão. Eu lhe garanto isso." E o Anjo Modito fala: "Eu acho muito bom, mas a partir de agora eu vou observar vocês bem de perto." E na sequência voltamos para o planeta Calamity, onde Yantia, Tenshinhan e Kuririn já acordaram, porém bem machucados. E o Basil pergunta por que o Tenshinhan tem 3 olhos. Ele responde e conta um pouco mais sobre a sua história e a sua origem, onde ele fala: "Eu sou um descendente do clã 3 Olhos, e sempre carregamos essa particularidade, mas esse clã já não existe mais.
Durante a minha infância, os sábios do meu clã contavam histórias e lendas sobre esse terceiro olho, onde falavam que era algo profético, um presente divino, e me ensinaram a não ter vergonha dele, mas sim aceitá-lo como símbolo de força e fazer dele a minha identidade. Então, logo após, eu entrei para a Escola da Garça, e lá eu conheci o Caos, que viria a se tornar o meu melhor amigo. E após alguns anos retornei para a minha aldeia, mas quando eu voltei, todo mundo desapareceu, sem deixar nenhum rastro, e eu procurei por muito tempo, não encontrei absolutamente nada. Então eu decidi tornar a Escola da Garça a minha segunda família, e servi lealmente a eles. Só que depois de um tempo eu conheci uma outra escola, e lá estava Mestre Kami, Yantia, Kuririn e principalmente Goku, que me fez enxergar o que eu fazia era errado, então eu mudei completamente. Mas voltando à pergunta sobre o terceiro olho, as únicas informações que eu tenho são somente lendas sobre ele, nada concreto. E como todo o meu clã desapareceu, na Terra eu sou o único a ter essa condição física. E o Yantia fala: bem, na Terra tem animais falantes, tem vampiro, tem múmia, tem lobisomem, tem alienígena, tem até um rei que é um cachorro, então ter alguém com um olho a mais ou um nariz a menos não é algo que chama tanta atenção assim. Mas que saudade daquela época, nós éramos um bom time, mas talvez não sejamos mais. E o Bázio pergunta: ué, mas por quê? E o Kuririn responde: Goku, o nosso melhor amigo, está selado no universo zero e não vai voltar tão cedo, e talvez nunca volte. Temos que nos virar sem ele. E o Yantia fala: o Goku ainda está aqui conosco, em nossos corações, e ele nos ensinou muitas coisas, a nunca desistir, a nunca baixar a cabeça. Nada é impossível, nós conseguiremos, vamos vencer essa guerra e vamos salvar o Goku. E nesse momento, o capítulo 8 de Dragon Ball Kakume termina por aqui. E a continuação vou trazer em breve, só aguardar, beleza? Então é isso, o que você achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!